Mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona. Dessa vez a gente vai fazer uma análise. Desculpa estar falando meio, como se fala? Raspado? Raspado não, meio patolino. Algumas coisas vai acabar saindo meio cuspido, porque eu tô fazendo um procedimento dentário, né? Cuidando dos meus dentes, que eu acho que vocês já perceberam que ele é meio coisado, meio torto. E com isso eu vou estar passando pelos procedimentos e às vezes eu vou estar falando enrolado. Provavelmente, futuramente, planejo botar aparelho, então vai ser assim. Então se acostumem com eu falando meio estranho, cuspido. O Sampaio, ou melhor dizendo, o Sampaio, junto de Maranhão e a Imperatriz, compõem as semifinais do Campeonato Maranhense que a gente vai estar analisando nesse vídeo e como vem cada equipe para esse campeonato. Lembrando, as partidas semifinais, as primeiras partidas acontecem dia 30, beleza? Conhecido como quarta-feira, sendo o confronto entre Imperatriz e Sampaio Correia, que vão acontecer lá no Frei Epifânio, e MAC e IAP aqui em São Luís, e o jogo da volta serão no dia 6 ou dia 7, com Sampaio e Imperatriz jogando em casa, e IAP e Maranhão retornando, provavelmente o IAP jogando no estádio Nilzinho Santos. Então a gente vai fazer uma análise de como vem cada equipe. E no caso dos times maranhenses que estão disputando a Série D, Sampaio, Maranhão e Imperatriz, eu vou colocar o desempenho até agora do Maranhense, no Brasileiro, porque querendo ou não, conta muito. E também, no caso do IAP, eu vou analisar só o Maranhense, né? Porque só ele que ele está disputando. E com isso, a gente vai ter uma análise um pouco desequilibrada, vamos dizer assim, porque de acordo com o nível de cada torneio que está disputando, mas querido ou não, acredito eu, que essas questões de disputar outros jogos, mesmo outros campeonatos, se você vai mal, isso influencia no estadual. Se você vai bem, isso vai influenciar no estadual. Então, esse que é o ponto que a gente vai colocar e vamos começar a análise primeiramente pela equipe do IAP. Então, a equipe do IAP, que nas últimas partidas ela vem de exatos 3 vitórias e um empate, ela não perde desde o jogo contra a equipe do Sampaio. Então, tipo assim, a última derrota dela foi pouco do Sampaio. E não foi uma derrota assim que não merecesse, que foi uma derrota que realmente o IAP foi inferior. O IAP, em certa parte do jogo, que eu me lembro perfeitamente, eu estava no estádio, o segundo tempo foi melhor, pressionou o tempo todo, fez um gol e chegou a fazer o segundo, só que não valeu porque a bola bateu lá de fora. Então, o IAP melhorou muito, muito mesmo de produção, muito com o Jajá. O Arlindo Maracanã conseguiu preparar o time, dar uma ajeitadinha no time, mas o time realmente engrenou de uma vez, realmente evoluiu de uma vez na mão do Jajá. E é um time altamente competitivo de quem estava na zona de rebaixamento, ali no começo do campeonato ficou na zona de rebaixamento, mas com o fator Copinha, que foi a chegada dos jogadores vindo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tinham me dito que poderia fazer o diferencial, e foi realmente o que aconteceu. A equipe subiu de produção, melhorou de qualidade e conseguiu chegar à liderança, sua melhor campanha já na fase de grupos em pontos corridos na história do Maranhense, a sua melhor campanha, sendo de primeiro lugar. E assim, o IAP está entrando como franco atirador. Ele não, eu não vou dizer que entra como favorito, mas assim, como eu gosto de falar, se o time já chega ali, eles não vão perder a oportunidade de irem mais longe, entendeu? É aquela história. Vamos tentar. Se chegar, a gente vai em busca do título, entendeu? Já estamos aqui, vamos atrás do título. Então o IAP ele entra. Acho que dos quatro, ele é uma equipe que se equilibra um pouco mais e de acordo com o confronto, né, que ele vai ter um confronto com o MAC, talvez ele tenha até um pouquinho de vantagem, porque ele terminou muito bem, mas lembrando, só jogou o Maranhense, e isso também pode contar como diferencial contra a equipe do MAC, já que o IAP, vale citar, é a única time que descansou até agora, entendeu? Enquanto os outros três estão, ó, dali Campeonato Brasileiro, viajando para lá e para cá, o IAP tá tranquilo, treinando, se concentrando com o Maranhense. Beleza? Então o IAP tá no bom momento. E no contexto dessas semifinais, a equipe que está em um pouco melhor do que os outros, ou no melhor momento que os outros. Beleza? E ela vai confrontar a equipe do MAC. E como vem a equipe do MAC? O MAC, ele já passa por um momento mais complicado, vamos dizer assim, no Campeonato Maranhense e no Brasileiro. Tanto que ele não perde a exatos 6 jogos, né? Se a gente for olhar assim. Mas só teve uma vitória que foi o milagre douteiro, que eles falam, né? O milagre douteiro, que foi aquela vitória por 3-0 muito polêmica. Que a gente até fez um vídeo de pré-jogo, pós-jogo. Pré e pós-jogo vai estar aparecendo aqui. Que a gente fez um vídeo de pós-jogo comentando
Mas tirando essa partida onde o Mac jogou muito, muito bem, o Mac, ele ainda não engatou. Trocou de técnico, ele mudou de técnico, e com isso, o time ainda tá pegando ritmo, ainda tá tentando se encontrar dentro da filosofia do técnico Marcinho Guerreiro. Então é uma equipe que talvez demore para engrenar. E isso pode custar muito. Tanto o brasileiro da Série D, né? Porque mesmo que sejam 14 jogos, mesmo que sejam, 14 jogos, é um torneio que você não pode vacilar, porque um vacilo qualquer você já fica para trás e qualquer vitória você já fica para frente, tanto que o Sampaio e Imperatriz empatou o jogo e venceu. Tá líder, o Sampaio em terceiro, sendo que perdeu a primeira rodada. Então é um campeonato que você não pode ficar vacilando porque muda muito rápido. Com esse contexto todo, o Mac ele vem com muitas dúvidas e não sei muito bem se ele vai ser um time que pode conseguir bater de frente e fazer um jogo que superior à equipe do IAP. Então, esse que é um grande ponto que eu coloco. Claro, o IAP vai entrar como franco atirador e o Mac vai entrar como favorito. Isso não tem história. A camisa vai pesar, esse tipo de coisa. A gente sabe muito bem, mesmo o IAP sendo um time que nos últimos anos vem se tornando tradicional e uma equipe com respeito, respeitada dentro do contexto do futebol maranhense. Porém, entretanto, todavia, no jogo em si, eu não vejo se essa superioridade pode acontecer. E eu até coloco um pouquinho, se a gente for fazer uma coisa, 55-45 pro IAP. Beleza? Mas o MAC não vem bem. O MAC vem de 2 empates no brasileiro, vem dessa vitória contra o Sampaio, mas um time que ainda tá tentando pegar ritmo e tentando entender um novo caminho que ela vai seguir. Isso pode custar nessas semifinais, principalmente no primeiro jogo, que o MAC vai jogar em seu mando de campo. Lembrando que o segundo jogo é de mando do IAP, que o IAP ficou em primeiro lugar, os 2 primeiros conseguiam esse mando de campo. Só dando uma paradinha rápida aqui no vídeo para apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, fazer aquele merchan, sabe? Primeiro, a loja MR Grifos, que agora a gente está com um cupom de 10% de desconto em todas as compras, o cupom BQM1923. Então, vestuário masculino, uniformes de clubes internacionais como Real Madrid, Barcelona, Milan, nacionais como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Sampaio Corrêa também, e até mesmo de seleções, tudo você encontra na loja MR Grifes. E também, se você, quando estiver bem trajado, querer assistir um jogo, assistir uma série com a sua garota, ou seu garoto, ou mesmo acompanhar um filme, ou assistir algum canal que você não está podendo ter acesso, e com preço baixo e qualidade, a PVO é a solução para você. Um preço baixo, acessível e de ótima qualidade e 100% acessível por internet, sem necessidade de instalação de cabo e algo desse tipo. Então, loja MR Grifes, nosso cupom BQM1923, não esqueçam, e TVO para vocês poderem assistir até mesmo jogos do Sampaio às vezes à vontade. Vocês vão pegar o link aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição do vídeo. As patrocinadoras e apoiadoras oficiais do nosso canal do BQME. Agora pode assistir o vídeo. E aí, como vem o Sampaio Corrêa? Vamos falar logo, o Sampaio Corrêa. O Sampaio que depois de passar quase 5 jogos sem vencer e de uma derrota cachapante contra o MAC, eu contei toda aquela polêmica, venceu o Parnaíba no jogo sofrido, no jogo complicado, e respira um pouco, se recupera um pouco, tá indo atrás de contratações, inclusive algumas contratações extremamente questionáveis. Salário em dia, ao que tudo indica, financeiramente tudo ok com os jogadores, né? Então é um time que parece que vai respirar novos ares, que vai conseguir talvez desempenhar bem e com certeza o Gerson Guzmão com dúvida, porque o time reserva jogou melhor que o titular. E diante disso, o Sampaio, então o Sampaio vem num momento regular, entendeu? Vem num momento de muita regularidade e essa vitória, tô muito gripado. E essa vitória diante do Parnaíba pode reanimar a equipe e até mesmo colocar ela um pouquinho nos trilhos, que é muito importante para essa semifinal. E por último, né, a equipe do Imperatriz. A equipe do Imperatriz que se recuperou também, teve um empate, teve uma derrota contra o Moto com a menos, mas empatou o primeiro jogo do brasileiro e venceu o segundo em casa, com o técnico sendo o Jamie, aquele que passou pelo Sampaio, que inclusive ele foi subido, ele deixou de ser interino para se tornar técnico principal da equipe da Imperatriz. Então, uma equipe que também está mudando muito, teve a saída do Júnior Amorim, e é uma equipe que também está se reconstruindo a partir disso, também vindo naquela mesma situação do MAC, que vai ter que pegar
a questão do entendimento da filosofia de trabalho do GM, se adaptar, e isso pode custar um pouco para o Maranhense. Beleza? Então, ambos estão, Imperatriz e MAC, no estágio muito parecido. E diante de tudo isso, o que eu vejo de Imperatriz e Sampaio? Tentando deixar um pouquinho o clubismo de lado, eu poderia falar que era o Imperatriz que estava com um pouquinho melhor, porque o fator casa pesa muito de uma viagem de 12 horas, de uma viagem extremamente complicada, cansativa, e que o Sampaio, lembrando que ele de Imperatriz vai para Tocantinópolis, certo? Então o Sampaio vai fazer uma viagem muito longa entre a Série D e o estadual, e isso vai querendo não mexer um pouco na questão física dos jogadores, que também pode ser um fator interessante, importante para colocar na partida. Mas com isso, mesmo que seja o fator casa, é um jogo que está parelho. Ambas as equipes têm chance, ambas as equipes estão iguais nessa disputa da semifinal, e eu não consigo indicar quem é o favorito, quem tem mais chance de passar. O IAP e MAC, eu vejo uma levíssima, quase 55, 51% de chances para o IAP, pelo motivo de estar muito bem e pela questão de estar mais descansado, mas não é nada, tipo assim, meu Deus, superior a ponto de dizer que o IAP vai passar tranquilo do MAC, não é isso. E vai ser um jogo também que vai ser equilibrado. E Sampaio e Imperatriz, Sampaio se recuperando um pouco na Série D, e o Imperatriz também se recuperando, mas com um técnico novo, né? Para mim, vejo como um jogo bastante equilibrado e que pode qualquer um dos dois vencer. E o IAP vai ter que, o Imperatriz vai ter que se aproveitar muito desse fator casa para tentar ter maior vantagem nesse confronto. Então é isso, né? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Lembrando, os primeiros jogos são agora dia 30 e o retorno é só dia 6, dia 7 do mês que vem, que é o mês de maio. Beleza? Então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Curta, comente, compartilhe. Meu gato tá abrindo aqui o coisa, né? Curta, comente, compartilhe e, né? É isso. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.